todos, eu hoje gostaria de vos falar sobre uma personagem que aparece na Bíblia e que é a Rainha de Sabá. Ora, quem foi esta Rainha de Sabá? A Rainha de Sabá foi uma monarca de um antigo povo árabe do primeiro milénio a.C. No entanto, ninguém sabe o seu verdadeiro nome, bem como qualquer informação biográfica acerca dela. Sabemos que há quase 3.000 anos, esta rainha misteriosa visitou o rei Salomão, famoso em todo o mundo conhecido pela sua sabedoria e pelas suas riquezas. O livro de Reis e o livro de Crónicas no Velho Testamento relatam este encantador encontro entre ambos. Mas o que é Sabá? Onde fica Sabá? Ora, Sabá era o nome de um reino localizado no sudoeste da Arábia pré-islâmica e cuja civilização se acredita ter existido entre os séculos X e XII a.C. Era um importante centro de comércio, pois ficava na rota entre a Índia e o Ocidente. Entrou em declínio com a abertura de novas rotas pelo Império Romano. No entanto, há divergências entre alguns pesquisadores quanto à localização exata deste reino de Sabá. Alguns acreditam que as ruínas arqueológicas do palácio da Rainha do Sabá foram encontradas em Aksum, uma antiga cidade sagrada da Etiópia, na África, e outros acreditam que estão localizadas em Marib, ou seja, no atual Iêmen, sudoeste da Arábia. Embora não seja possível determinar com exatidão a origem do povo de Sabá, os sabeus ou sabianos, como assim são chamados, são mencionados com certa frequência no Antigo Testamento, nomeadamente em Jó, em Ezequiel, em Jeremias, nos Salmos. Vamos agora falar um pouco sobre as fontes históricas, as lendas, as crónicas que relatam este encontro entre Salomão e a Rainha de Sabá. De facto, não há muita informação sobre a Rainha de Sabá, mas crónicas árabes e assírias testemunham a existência de rainhas na Arábia desde pelo menos o século VIII a.C. É interessante constatar que antigas inscrições daquela região se harmonizam ao contexto histórico registado na Bíblia. Isto quer dizer que a existência da Rainha de Sabá é atestada tanto biblicamente como historicamente. O encontro entre a rei e a rainha em Jerusalém está documentado em vários textos, entre eles a Bíblia, o Alcorão e o antigo documento etíope chamado Quebra-Negast. É ainda mencionada no Novo Testamento como a Rainha do Sul. Ora, o Quebra-Negast, que quer dizer Glória dos Reis, é uma epopeia nacional etíope. É um livro de compilações que terá surgido no século XIV na Etiópia. Tem como base o Antigo e o Novo Testamento, fontes egípcias, árabes e etíopes. E no Quebra-Negast encontramos o relato mais detalhado do encontro entre a Rainha de Sabá, que era chamada de Maqueda, e o rei Salomão. O documento dá conta que, tendo convencido a rainha da sua sabedoria, Salomão passou a noite com ela, e desta união nasce o rei Menelik I, fundador da dinastia de Salomão na Etiópia. Portanto, um conto muito fantasiado. No Alcorão, no livro sagrado do islamismo, a Rainha de Sabá é chamada de Bilquis e é considerada uma adoradora do Deus Sol, assim como o seu povo. No entanto, na Bíblia, ela é mencionada por 2 vezes, uma em 1 de Reis e depois em 2 de Crónicas. Apesar das versões pós-bíblicas, como vimos, realçarem a conquista amorosa de Salomão e a sua superioridade estratégica, o relato bíblico salienta a igualdade entre os 2 monarcas. Vemos a maneira respeitosa como se relacionam, a mútua admiração e a forma como a rainha reagiu à sabedoria e à riqueza de Salomão. Ela ficou como fora de si. E ela diz ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. No Novo Testamento é muito curioso que, tanto em Mateus como em Lucas, ela é mencionada como a Rainha do Sul, referindo-se ao sul da Arábia, que veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, em Mateus 12:42, Jesus contrastou o interesse da Rainha de Sabá pela sabedoria que Salomão recebeu do Senhor com o comportamento dos judeus da sua época, que se recusavam a reconhecer que aquele que é maior do que Salomão estava no meio deles. A Rainha do Sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está
quem é maior do que Salomão? Mateus 12, 42. Vamos agora falar sobre realmente o encontro de Salomão com a rainha de Sabá. De acordo com a narração de 1 de Reis, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar da fama que Salomão alcançara, para a glória do Senhor, veio pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com um séquito muito importante, com camelos carregados de aromas, enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. E tendo-se apresentado a Salomão, falou-lhe de tudo quanto trazia na ideia. Salomão respondeu-lhe tudo, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. A rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, bem como a casa que tinha construído, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes, os seus copeiros e os holocaustos que imolava no templo do Senhor, e ficou deslumbrada. As palavras que a rainha dirigiu ao rei sugerem uma mente perspicaz e inteligente, mordaz, mas muito educada e culta. É realmente verdade o que tenho ouvido na minha terra acerca das tuas palavras e da tua sabedoria. Não quis acreditar nisso antes de vir e ver com os meus próprios olhos. Ora, o que me diziam não era sequer metade. Tu ultrapassas em sabedoria e dignidade tudo quanto até mim tinha chegado. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre contigo e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem aprove colocar-te sobre o trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel com amor eterno que Ele te constituiu rei para exercer direito e a justiça. Assim contempla os seus elogios também com generosas ofertas. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Jamais se tinha acumulado tão grande quantidade de especiarias como as que a rainha do Sabá ofereceu ao rei Salomão. Ora, os presentes dela proclamam o seu reino como uma importante potência comercial. Ela traz 120 talentos de ouro, uma imensa fortuna naqueles tempos antigos. As pedras preciosas e as especiarias constituem ofertas mais do que opulentemente generosas. São artigos para serem distribuídos e vendidos por todo o mundo antigo. Ela era, sem dúvida, uma negociante talentosa. Ela oferece ao rei artigos que não existiam ou que são raros no reino de Salomão. O relato bíblico faz questão de salientar como o luxo da casa de Salomão deslumbra a rainha do Sabá. Todavia, a mente dele impressiona ainda mais. E Salomão aprecia com certeza estes desafios mentais. As suas esposas e cortesãos bajulam-no, mas a rainha do Sabá intriga-o. Alguns estudiosos acham provável que, consistentes com o costume da época, as perguntas dela tenham sido formuladas na forma de enigmas. Mas Salomão devia fazer jus à sua reputação e, de acordo com o relato bíblico, sem dúvida que o fez. Por sua parte, o rei Salomão deu à rainha tudo quanto ela desejava e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Ora, isto sugere que, assim que os seus objetivos foram atingidos, a rainha e a sua comitiva partiram. Conclusões desta história. Bom, primeira, um encontro oficial entre dois reis era muito raro nos tempos bíblicos, uma vez que a maioria dos soberanos tinha demasiado receio de conspirações no regresso do seu país ou mesmo na terra dos anfitriões. E neste exemplo, uma rainha vem da longínqua terra de Sabá, sem qualquer história de inimizade ou de receio com o rei de Judá. Pela primeira vez, Salomão pôde falar com uma mulher à sua altura em intelecto e poder, alguém que não depende dele, ao contrário dos membros do seu harém que ascendiam a 700 mulheres e 300 concubinas. Ele tem de admitir que ela é uma soberana de dignidade considerável, que detinha um firme controle do seu reino. A rainha de Sabá era uma mulher notável para a sua época, ela era uma líder. E por fim, aquilo que exatamente se passou entre Salomão e a rainha do Sabá, os pormenores deste encontro nunca virá a saber-se. Mas sabemos com certeza que a rainha de Sabá veio a Jerusalém não somente por causa da fama de Salomão, das suas riquezas, da sua sabedoria, mas porque ela reconheceu a relação entre a fama de Salomão e o Senhor. Ela tinha interesse em conhecer não apenas o efeito, mas a causa para tanta prosperidade neste reino.
Ela mencionou especificamente o nome pessoal de Deus de Israel na sua declaração a Salomão: Bendito seja o Senhor teu Deus. Naquele momento, ela percebeu a relação entre a fama de Salomão e o Deus de Israel. Por isso ela glorificou ao Senhor e reconheceu que Salomão contava com a aprovação divina para ocupar o trono de Israel. Espero que tenham gostado desta fascinante história. Muito obrigada.